Bom dia, família espiritual. Bom dia, meus amigos, meus irmãos em Cristo, filhos do Deus Altíssimo. Vamos nos saudar? Tudo incrível? Está tudo incrível, para a honra e glória de Deus. Vamos, Pai, levando o nosso pensamento preso ao teu reino que é como a água do mar. Quanto mais desejo, sede nós temos de conhecimento, desce do alto do Pai das Luzes a tua sabedoria, que nos conduz em triunfo e em perfeita vitória, que nos dá a oportunidade dia a dia de sermos melhores do que ontem, Pai. Nós sorrimos e descansamos diante de Ti. Somos, não seremos, abençoados com todas as sortes de bênção. Iniciamos aqui esta semana, vivendo sempre dizendo que é a melhor semana de nossas vidas. Que nada a pedir, petições, orações repetitivas, não. Apenas gratidão. E que seja feito dentro de nossas vidas, da vida de nossos familiares, da vida daquele que nós conhecemos, da vida daquele que nós não conhecemos. Que seja feita a tua vontade. Vamos disseminar amor, que nós colhemos amor. Vamos disseminar, vamos falar do reino de Deus. Vamos propagar esta palavra e que ela corra a 1.000, 2.000, 3.000 vezes mais. Cada um fazendo a sua parte, olhando para a direita, para a esquerda, não. Olhando para o autor e consumador de nossas vidas, que nos deu a oportunidade, neste dia de hoje, para sorrirmos. Primeira semana do mês 10, e aqui estamos, firmes e fortes, seguros, encorajados pela palavra do reino eterno, do reino do Pai dos nossos espíritos. A gente diz, está tudo incrível. Na sexta-feira, eu, como disse, né, eu faço corrida por aplicativo. E eu levei uma senhora, ela estava acompanhada da sua filha, e ela me viu ouvindo música, como diz, né, música secular. Estava ouvindo Djavan. Que mal há, né? Que mal há ouvir músicas, independente das músicas. Eu gosto de ouvir música boa, eu sou músico, eu toco, eu canto. Independente da minha profissão, que está lá em Gênesis 3, do suor do teu rosto comerás o teu pão, a inspiração daquilo que eu ouço é a inspiração do homem. Não é a inspiração da Bíblia, aonde a Bíblia tem a inspiração de Deus, e onde ele disse que de graça recebeste, de graça dai. Então, eu estava ouvindo músicas que eu gosto de colocar. E nada me contamina se fosse algo do tipo que aos nossos ouvidos não é agradável, né? Mas nada me contamina, porque o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai. E a primeira palavra que sai é maus pensamentos. Então, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. E a religião mata. E é por isso que muitas pessoas não têm paciência, estão decepcionadas, frustradas, porque quando ouvem falar você é cristão, na verdade as pessoas nos chamam de evangélico. Eu falo, eu não sou evangélico. E explico. Eu trago de uma maneira lúdica, mas eu explico. Eu sou cristão. Cristão é aquele que crê em Cristo.
evangélico é aquele que defende placa de igreja, se torna um papagaio que ele ouve e responde aquilo que o homem disse ou que talvez a interpretação dele horizontal deu a ele, que ele é melhor do que o outro, que a religião dele é melhor do que A, do que B, do que C, do que... E quando eu olho isso, não é com soberba que isso não é posicionamento de um cristão. Mas eu já senti no chamado Arriar da Mala, quando ela falou, você tem um louvor aí? Eu falei, tenho. E eu troquei. Botei o louvor, ela nada me disse, eu estava ouvindo o louvor, e no final da corrida ela disse, volte para os caminhos do Senhor, busque o reino. Eu não ia responder, mas eu falei, e eu estou longe dos caminhos do Senhor? Ela sorriu assim, não sei. Ela me jogou, né? Porque eu estava ouvindo a Djavan. Se eu fosse abrir a Bíblia para ela e tivesse tempo, com toda humildade em espírito, ela ia passar vergonha. Talvez passar vergonha que eu digo não é de ser melhor, é de a Bíblia relatar coisas que ela nem sabe. Eu até comentei com minha esposa quando eu cheguei em casa à noite, ela estava ouvindo o louvor aqui. Então, ou seja, as pessoas buscar o reino. E aí, quando eu fui no sábado, olha só como são as coisas, né? Eu estava folhetando a internet e vi um rapaz falar assim, buscai o reino e a sua justiça, e buscai a Deus, buscai o reino de Deus, né? E, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. É sobre isso que eu vou falar. E aí o vídeo eu fiquei esperando ele dizer o que é buscar o reino. Aí no final ele disse assim, ele falou um bocado de coisa, tudo sem nexo, né? Ele falou assim no final, que você venha pedir a Deus, buscar o reino é pedir a Deus, é orar. Aquilo que você quer para a sua vida, que talvez seja em 10 anos, peça a Deus que seja em 1 ano, entendeu? E isso que é buscar o reino de Deus. Isso me dá uma tristeza, mas não é tristeza de exteriormente acabar com o meu dia, é preocupação com o outro. Porque quando você lê no sentido literal e quando você não lê o contexto, a hermenêutica do texto, a cultura, para quem ele está falando, isso é imprescindível para você pregar a graça de Deus. Eu disse que semana passada a minha disse, assim mesmo, eu não ensino a ninguém antes de ensinar a orar. Romanos 8:26 diz que não sabemos de orar como convém. Tiago diz assim, pedis e pedis mal. Pedis e pedis mal. Pedis para gastar com os vossos deleites que estão nos nossos membros. E o que é que nos ensinaram? Me dá uma casa, me dá um carro, me dá um marido, me dá uma conta bancária. Eu quero viver o teu reino, eu quero isso aqui. Tudo errôneo. Tudo. E vamos mostrar com a Bíblia. E isso aguça a minha mente a trazer reflexões. A moça de sexta-feira, o rapaz de sábado, quando é no domingo. Meu irmão Elcio assistiu ontem uma ministração dele do ano passado, que ele fala sobre o reino, que o reino de Deus é o governo. É uma aula de crescimento para nós. Procure, você que ainda não segue, irmão Elson Jesus. Está lá. O reino de Deus é o governo de Deus. E nós estamos embaixo desse governo, mas a gente não sabe ainda que é o reino. Alguns sabem, outros não. E você vê que semana passada, você vê que tudo corrobora. Semana passada, meus amados irmãos, eu falei sobre o quê? E Paulo disse que Paulo falou sobre o homem, né? Quando está velejando, coloca a mão no mar, a água vem e assim vai. É a vida do homem. Tudo passa. E o reino de Deus, o reino é eterno. É como a água do mar. Mas você precisa entender o que é o reino. E observe que tudo que essas pessoas falaram não está com o contexto do que eles disseram. Buscar o reino, hein? E buscar o reino para um evangélico é estar dentro de uma igreja, dentro de um templo físico.
Tá errado. Como é, Sandro? Tá errado. O reino não está ali. O reino está em vós. Está em vocês. Esse versículo vai ser dito no decorrer da semana, mas o reino está em você. É porque você não entendeu o que é o reino. Eu já falei aqui algumas vezes, mas agora vamos falar sobre este versículo aqui. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O que é que está acontecendo aqui? O verso é o 33. Para que eu consiga entender, eu preciso ir para o 1. É a hermenêutica do texto, para passar para vocês uma clareza, porque muitas vezes tem pessoas que se julgam observem, por não ir em uma igreja, por não gostar de uma igreja, por professar um exemplo não, professar, ou seja, ser católico. Tem outras pessoas que escolheu por sua religião. Eu não julgo ninguém por religião. Há um só Deus, certo? Um só Senhor. Mas a sua escolha dentro do plano horizontal foi ser católico, louvado seja Deus. Matriz africana, umbanda, espírita, eu não estou aqui para falar disso. Entrar da maneira dentro da teologia para estar falando isso é quando alguém me pergunta e eu venho explicar, mas aqui é reflexão para aquele que crê em Cristo, independente das suas escolhas. Então, o que é buscar o reino? Não, largue tudo aí e vá para a igreja. A moça ouviu, eu escutando de Djavan. Que mal há? É ilícito? Deus condena? Não. Agora você pega um louvor que não está em graça, que isso é outro assunto, que a maioria dos louvores não é cristocêntrico, e a inspiração da Bíblia, Deus disse de graça receber, de graça dar, e as pessoas cobram para cantar. Ele diz que em Gênesis 3, se eu não me engano, 17 ou 19, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Entendendo assim, Djavan está comendo do pão dele. E a música, todos conhecem, é suave, mas ela me julgou. Busque o reino, viu? Volte para os caminhos do Senhor. Quem foi que... Aí, na cabeça dela, eu já entendo, né? Na cabeça dela, foi Deus que revelou a ela que ela é uma profeta, que ela está evangelizando e que eu tô fora dos caminhos de Deus. Não tô. Os caminhos de Deus é viver o reino e eu vou explicar. E essas pessoas, infelizmente, elas afastam aquele que ainda não tem o conhecimento, que não tem a clareza do evangelho. Afastam porque irrita. Outra coisa é quando a pessoa chega assim, largue tudo e volte para o Pai. Venha viver o reino de Deus. Aí o choque é tão alto que a pessoa está vivendo no mundo, né? As coisas dela, que se tiver errado ou não, mas aí quer tira esse brinco, tira esse batom, mulher, tira essa roupa e volte para Deus. Que choque, né? Ele fez isso com a mulher em Samaria? Ele fez isso com Mateus, publicano? Mateus, era publicano. Ele foi jantar com os publicanos à noite. Ele fez isso? Ele fez isso com a mulher do poço de Jacó? Ele fez isso com a mulher que adulterou? Você está vendo que o pessoal está longe do reino de Deus? Nós estamos longe do reino de Deus. E olha o que é o reino de Deus, certo? Vamos lá. Primeiro, eu vou trazer sobre o que o rapaz falou, que era para a gente orar e pedir, buscar o reino, é pedir a Deus aquilo que está para 10 anos, para antecipar para um ano. Ele está ansioso, né? E o reino de Deus trabalha na ansiedade. Ele leu? Não, ele pegou isso aqui. E quando ele fala buscar aqui, a título de curiosidade, o reino está estabelecido. E o reino foi estabelecido aonde? Quando ele carregou aquela coroa ali, ó. Então, quando eles mandam buscar o reino, e o pessoal aqui, não é os discípulos, as pessoas que crê de coração puro, verdadeiro em Deus. Aqui os fariseus e os escribas questionavam. Aqui é um sermão. Quando você vai para Mateus 5, é o sermão que ele está dando. E aqui ele finaliza esse sermão. Uma correção, porque eles estavam questionando se o reino viria em uma aparência visível. Não, o reino de Deus é isso aqui, ó.
É o governo de Deus que, ó, que está aqui, ó. Ele cuida, ele opera na nossa mente. Eu já falei várias vezes o que é o reino de Deus, mas eu vou devagar para não soltar. Buscai primeiro, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Só que antes disso aqui, o rapaz disse que era para pedir, né? Peça a Deus que aquilo que de 10 anos mude para um. Só que essas pessoas aqui, elas viviam ansiosas. Essas pessoas aqui, né, os fariseus e os escribas, amavam mais o dinheiro do que a Deus. Essas pessoas aqui eram julgadoras. Por isso que eu disse, se os seus olhos de sorte forem bons, todo o seu corpo será luz. Os olhos dessa senhora são os olhos maus. E ela disse que era para eu voltar. O olho desse rapaz que falou no vídeo que eu trouxe aqui é avarento. Ele é avarento. Ele diz que vive o reino. Ele está longe do reino de Deus. Então quem explica isso aqui é o próprio contexto. Observe. Um corpo iluminado. Mateus 6, 22. A candeia do corpo são os olhos. Para viver o reino, preste atenção. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Os olhos dessa mulher é bom? Não. Desse rapaz do vídeo é bom? Também não. Eles estão distantes, totalmente distantes. E quando eu falei sobre o quesito aqui, igreja, local físico, lá, infelizmente, é muito difícil você entender sobre o reino. Por quê? Porque, infelizmente, não é que nós somos melhores, que aonde eu me reúno como igreja, nós estudamos, nós buscamos o reino em prática, em amor, não em julgamentos. E as igrejas hoje, não são todas, mas infelizmente a maioria, afasta o povo do reino. Não sente na mesa de escarnecedores. Traga aqui os 10% que é bíblico, mas não é dinheiro e não se emprega em nossas vidas porque foi temporal e não atemporal. Bota pra gente sacrificar, anulando a cruz, porque não há sacrifício maior. E ainda vem que Atos 17, capítulo 24, diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Então o reino está em vós. Quando você entende que o reino de Deus, a justiça de Deus, ela se manifesta em nós, que é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O evangelho, a graça de Deus. Então, dizer que está tudo incrível e sair por aí falando palavras ao vento, você prejudica. Então, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os teus olhos forem mal, todo o seu corpo será treva. Entendeu? Aí ele diz aqui, Mateus 6, 22, falando do rapaz, ninguém pode servir a dois senhores. E já pregaram isso aqui para mim de forma errônea, viu? Porque ou há de odiar um, presta atenção nisso aqui, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Para não estender o vídeo, eu vou ficar nesses dois versículos, que é o da senhora, né, que ela julgou nos olhos, e o do rapaz, que disse que era para a gente pedir a Deus aquilo que de 10 anos para ele fazer em um ano, ansioso. Amanhã eu entro em outros. E eu li dois aqui, Mateus 6, 22 e Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Quem é os dois senhores são? Deus e o diabo. Quem é? Falaram para mim, Santos, você está batendo cabeça pro diabo. Eu falei, tô batendo cabeça para quem? Vamos ler o contexto. Sentei com a pessoa e trouxe. Por favor, você está no Google aí. Os dois senhores aí é Deus e Mamon. E quem é Mamon? O diabo. Quem lhe disse isso? É o diabo. Bote aí, Mamon, Google. Sabe o que é Mamon? Amar a Deus e o dinheiro. Os fariseus e os escribas pregavam e não viviam. Hoje está cheio de fariseu e escriba aí, meu irmão. Acorda. Bote você aí agora. Deus e Mamon. Mamon é riqueza, dinheiro. Não é que você não tem direito de ser rico daquilo que você está buscando. É você amar mais as coisas terrenas do que as coisas de Deus. Buscar o reino, buscar e pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Olha a água do mar, que você pega e logo sai, mas o reino é como este mar inteiro. Você pode equilibrar tudo e viver a sua riqueza, mas não amar mais o dinheiro do que a Deus. E o que foi que o rapaz disse no vídeo que me chamou a atenção? Ele disse o quê? Ele disse que peça a Deus, busque o reino e peça a Deus aquilo que era para ser em 10 anos, que Deus colocou para ele diminuir para um. Aí Deus olha assim, ó, ansioso ali, ó, 10 ansiosos, que eu vou ministrar amanhã, eu vou soltar devagar.
para eu não falar tudo de vez. Então, buscar o reino é isso. Nesse time, eles buscavam. O reino está em nós. E eu vou soltar isso gradativamente. Então, pense quando você for falar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus não é no céu, não é, vamos viver o reino de Deus, metade aqui, como o irmão pregou, né? E metade no céu. O reino de Deus a gente vive aqui na terra. O reino de Deus é amor. A justiça de Deus é o poder do evangelho que se manifesta em nós. Não é o reino em um local físico, não é o reino dessa forma que essas pessoas ministram, porque muitas vezes eu creio que essa moça, ela é uma nécia. E esse rapaz também. São pessoas desprovidas de conhecimento. Mas isso prejudica, porque se você não tiver noção daquilo que você está falando, que até que você está lendo, você acaba com a vida do outro. Porque se eu falo aqui, olha, você não está buscando o reino, a pessoa, mas eu não gosto de igreja, mas é uma pessoa, presta atenção, eu não gosto de igreja, não é que não gosta de Deus, não gosta do local, mas é uma pessoa que é justa, que tem fé em Deus, que ora, que agradece, que vive a tua vida em paz, que falha, mas ela vive o reino. E você vai entender que você vive o reino e você esta semana vai descansar no tudo incrível de Deus. Acompanhe comigo. Buscai o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas que serão acrescentadas vai ser discorrida nesse contexto aqui, e a gente vai entender, tá bom? Graça e paz, eu desejo a vocês uma semana linda e maravilhosa. O reino do Pai é eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Justiça e igualdade. Graça e paz. Tudo incrível. Vamos!